A independência do Brasil e o papel da maçonaria, as origens da maçonaria e o eco das ideias iluministas. E se eu te dissesse que a história do Brasil, como a conhecemos, foi decidida não apenas em palácios ou campos de batalha, mas nos cantos silenciosos de templos secretos? Que homens, unidos por juramentos e símbolos, arquitetaram a liberdade de uma nação inteira. Essa é a história de como uma sociedade discreta, nascida na Europa, se tornou a espinha dorsal da nossa independência. Fique até o final para descobrir como os segredos da maçonaria ajudaram a construir o Brasil. A jornada começa séculos antes, em um mundo de pedra e fé. Imagine as grandes catedrais góticas da Europa medieval se erguendo aos céus. Quem as construiu? Foram os pedreiros, os maçons operativos, homens que dominavam os segredos da geometria e da arquitetura. Suas guildas, ou lojas, eram mais do que sindicatos, eram guardiãs de um conhecimento técnico valiosíssimo. Para proteger seus segredos e garantir a excelência, eles criaram rituais de passagem, sinais secretos e um forte senso de fraternidade. Eles não construíam apenas catedrais, construíam uma comunidade fechada e poderosa. Mas o tempo passou. O Renascimento e a Reforma Protestante abalaram as velhas certezas. Com o declínio das grandes construções, essas lojas operativas começaram a murchar. Para sobreviver, elas tomaram uma decisão que mudaria o mundo. Começaram a aceitar membros honorários. Eram os maçons aceitos. Nobres, cientistas, filósofos e comerciantes que não trabalhavam com pedra, mas estavam fascinados pela filosofia e pelo simbolismo daquelas antigas guildas. Essa transição deu origem à maçonaria especulativa. O foco mudou. Em vez de construir edifícios físicos, o objetivo passou a ser construir um edifício moral e social, o aperfeiçoamento do homem e da sociedade. O século XVIII, o século das luzes, foi o catalisador. A Europa fervilhava com o iluminismo. Pensadores como Voltaire, Montesquieu e Rousseau desafiavam o poder absoluto dos reis e da Igreja, defendendo a razão, os direitos naturais e a soberania do povo. Mas onde discutir essas ideias perigosas? Onde planejar um novo mundo quando a censura e a repressão eram a norma? As lojas maçônicas se tornaram o santuário perfeito. Eram espaços discretos, protegidos por juramentos de sigilo, onde a nobreza progressista e a burguesia intelectual podiam se encontrar como iguais. Dentro de um templo maçônico, um duque e um médico se tratavam como irmãos. Ali, eles não discutiam apenas filosofia, discutiam política, liam livros proibidos, planejavam reformas. Foi nesse ambiente que o lema liberdade, igualdade e fraternidade deixou de ser um conceito abstrato e se tornou um projeto político. Não é coincidência que esse mesmo lema tenha explodido nas ruas de Paris durante a Revolução Francesa de 1789. Muitos de seus líderes, como Danton e Desmoulins, eram maçons. As lojas ajudaram a criar o consenso intelectual que tornou a Revolução possível. Da Grande Loja de Londres, fundada em 1717, essa nova maçonaria se espalhou como um incêndio intelectual pela Europa e de lá para as colônias. Era uma rede global de mentes conectadas, uma espécie de internacional iluminista que funcionava sob o radar dos impérios. Os símbolos eram sua linguagem universal. O esquadro representava a retidão moral, o compasso, os limites da ação. A pedra bruta era o maçom em seu estado imperfeito, que através do conhecimento e da virtude deveria se tornar uma pedra polida, perfeita para a construção do grande templo da humanidade. Essa filosofia não era apenas um passatempo intelectual. Ela forjava líderes,
George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, heróis da independência americana, eram todos maçons. Eles não viram contradição entre lutar por uma república e pertencer a uma fraternidade hierárquica, pois viam a maçonaria como uma escola de virtude cívica. Mas como essa chama, acesa na Europa e testada na América, ousou cruzar o oceano e desembarcar em uma colônia, rigidamente controlada como o Brasil? A resposta está nos navios, nos livros contrabandeados e nas mentes de jovens brasileiros que foram estudar na Europa e voltaram transformados. Eles traziam na bagagem não apenas diplomas, mas as sementes de uma revolução. Se você acha fascinante como ideias nascidas em lojas discretas da Europa puderam inspirar revoluções, inscreva-se no Entre Colunas e compartilhe este vídeo. Agora, vamos seguir essas ideias em sua perigosa viagem através do Atlântico, até os primeiros templos secretos de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Primeiras lojas no Brasil, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Enquanto a Europa ardia com revoluções, o Brasil, no final do século XVIII, parecia um gigante adormecido sob o controle férreo de Portugal. Parecia, sob a superfície de uma colônia extrativista e escravocrata, as mesmas ideias de liberdade que derrubaram a Bastilha começavam a sussurrar nos portos e nas cidades, e o veículo para esses sussurros, o lugar seguro para que se transformassem em conversas e depois em planos, foram as primeiras lojas maçônicas. Elas não surgiram por acaso em qualquer lugar, mas sim nos 3 pontos nevrálgicos da colônia: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Pernambuco, por volta de 1796, viu nascer a que é considerada a primeira sociedade maçônica do Brasil, o Areópago de Itambé. O nome, inspirado no Tribunal da Grécia Antiga, já revelava sua ambição. Mas por que Pernambuco? Porque a região pulsava. Era um centro açucareiro com um porto movimentado, uma elite local orgulhosa e uma longa história de resistência. Os membros do Areópago não eram sonhadores abstratos, eram padres, senhores de engenho, comerciantes, homens que sentiam na pele os abusos do pacto colonial. Ali, eles discutiam como aplicar as ideias dos filósofos franceses à sua realidade. O Areópago foi uma semente, e não é de se espantar que, 2 décadas depois, Pernambuco explodisse na Revolução de 1817. Descendo a costa, chegamos a Salvador, Bahia, primeira capital, coração cultural e um dos portos mais movimentados do Atlântico Sul. Em 1797, foi fundada ali a loja Cavaleiros da Luz. Salvador era um caldeirão de culturas, ideias e tensões. Seus membros, homens da elite intelectual, como o médico e futuro revolucionário em série, Cipriano Barata, estavam perfeitamente posicionados para receber as novidades que chegavam nos navios. A loja se tornou um ponto de encontro para discutir o liberalismo, a república e a crise do sistema colonial. E sua influência se conecta diretamente a um evento radical que estava se formando nas ruas da cidade, a Conjuração Baiana de 1798. Finalmente, o Rio de Janeiro, a capital administrativa, o centro do poder colonial. Era a cidade mais vigiada, mas também a mais estratégica. Por volta de 1801, surgiu a loja União. Seus membros eram diferentes, mais próximos da burocracia, do comércio internacional e do exército. Eram homens pragmáticos, que entendiam que qualquer mudança real no Brasil teria que passar pelo Rio de Janeiro. A loja União começou a construir uma rede de influência no coração do poder. Eles agiam com mais cautela, mas seu objetivo era o mesmo: preparar o terreno para uma maior autonomia. É crucial entender o perigo que essas lojas representavam. Para a coroa portuguesa, qualquer sociedade secreta era uma ameaça. A Inquisição ainda tinha poder, e a simples posse de um livro de Voltaire poderia levar à prisão.
Por isso, os rituais maçônicos não eram um mero teatro. O sigilo era uma questão de sobrevivência. Os juramentos e os sinais secretos criavam um escudo de confiança que permitia que as ideias de independência circulassem e amadurecessem em segurança. Embora inspiradas na Europa, essas lojas rapidamente ganharam uma cara brasileira. Elas não podiam ser apenas clubes filosóficos. A realidade da escravidão, da exploração e da dependência colonial exigia debate e ação. A maçonaria no Brasil nasceu politizada. Ela se tornou a primeira escola de civismo para uma elite que começava a se pensar não mais como portuguesa, mas como brasileira. A repressão veio, mas era tarde demais. A semente plantada naquelas 3 cidades já havia criado raízes. Você sabia que a sua cidade pode ter sido um desses berços de rebelião? Deixe seu comentário aqui no Entre Colunas, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas descubram como Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro foram os laboratórios da nossa independência, conspirações e movimentos emancipacionistas inspirados pela maçonaria. As primeiras lojas maçônicas não. Foram apenas espaços de debate. Elas foram incubadoras de rebelião. À medida que o século XVIII chegava ao fim, a insatisfação com o domínio português transbordou dos templos secretos para as ruas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade deixaram de ser sussurros e se tornaram o grito de guerra de homens dispostos a arriscar tudo. 3 movimentos em particular mostram como a filosofia maçônica se transformou em ação revolucionária: a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Primeiro, vamos para as montanhas de Minas Gerais, em 1789. O ouro que havia enriquecido Portugal estava se esgotando. A coroa ameaçava com a derrama, uma cobrança forçada de impostos que levaria a elite local à falência. Foi nesse clima que poetas, clérigos e militares se reuniram para conspirar. Embora não houvesse uma loja formal, o DNA iluminista e maçônico do movimento é inegável. Eles sonhavam em fundar uma república inspirada nos Estados Unidos, com uma bandeira que ecoava a simbologia maçônica. Havia Tiradentes, o propagandista que espalhava as ideias da revolução. A Inconfidência foi traída, e o corpo esquartejado de Tiradentes se tornou um aviso macabro da coroa. Mas as ideias, essas, não morrem. Quase uma década depois, em 1798, o calor da Bahia produziu uma conspiração ainda mais explosiva: a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Se Minas teve uma revolta de poetas, a Bahia teve uma revolta do povo alfaiates. Soldados, homens negros livres e até escravizados estavam no coração do movimento com uma pauta radical: independência, fim da escravidão e igualdade racial. Foi dentro da loja Cavaleiros da Luz, onde militava o médico e jornalista Cipriano Barata, um dos revolucionários mais incansáveis da nossa história, que a maçonaria forneceu a linguagem da fraternidade universal, mas foram os líderes populares que a traduziram para a realidade das ruas. A repressão foi selvagem. 4 líderes negros e pobres foram enforcados e esquartejados para que a elite visse o que acontecia quando se ousava falar em igualdade. Finalmente, em 1817, Pernambuco mostrou ao Brasil que a independência era sim possível. A Revolução Pernambucana não foi só uma conspiração, foi uma tomada de poder. Influenciados diretamente pelos ideais do Areópago de Itambé, e contando novamente com a participação ativa de figuras como Cipriano Barata, os revolucionários expulsaram o governador português e instalaram um governo provisório que durou 75 dias. Eles criaram uma nova bandeira com o sol da razão e o arco-íris da união. Redigiram uma constituição, garantiram a liberdade de imprensa e de culto.
Por 2 meses e meio, Pernambuco foi uma república independente no coração da monarquia portuguesa. A coroa, percebendo o perigo existencial, esmagou o movimento com uma força brutal. O que une esses 3 movimentos? A coragem de seus membros, a brutalidade da repressão e a inegável influência das ideias iluministas, canalizadas através das redes maçônicas. As lojas ofereceram o espaço seguro para o planejamento, a filosofia para a justificação e a rede de contatos para a organização. Todas falharam militarmente, mas cada mártir, cada revolta, cada sonho esmagado deixou uma lição e aumentou a rachadura na estrutura do império. Um evento inesperado, a fuga da família real portuguesa para o Brasil, mudaria o jogo para sempre. Se você se surpreende com a coragem desses primeiros revolucionários, inscreva-se no Entre Colunas para não perder o próximo capítulo. A luta estava longe de acabar. O Brasil às vésperas da independência. Tensão entre colônia e Reino Unido. O ano era 1808. Na Europa, Napoleão Bonaparte redesenhava o mapa à força. Em Portugal, a família real enfrentava um dilema impossível: render-se ao imperador francês ou arriscar tudo numa fuga desesperada através do Atlântico. A decisão de D. João VI de transferir toda a corte portuguesa para o Rio de Janeiro foi um dos atos mais bizarros e consequentes da história mundial. Ele salvou sua coroa, mas sem saber, assinou a sentença de morte do Brasil colônia. A chegada de mais de 15 mil nobres e funcionários a uma cidade despreparada foi um choque cultural e social. O Rio, da noite para o dia, se transformou de uma capital periférica na sede de um império transcontinental. O primeiro e mais revolucionário ato de D. João foi a abertura dos portos às nações amigas. Com uma única canetada, ele quebrou 300 anos de pacto colonial. Para a elite brasileira, foi como se as portas de uma prisão se abrissem. Novas mercadorias, ideias e parceiros comerciais, principalmente a Inglaterra, inundaram o país. A economia respirou e os brasileiros tiveram um gostinho de liberdade econômica que nunca mais estariam dispostos a ceder. A transformação não parou por aí. Para administrar um império a partir do Rio, D. João precisou criar uma infraestrutura do zero. Fundou o Banco do Brasil, a imprensa régia, a Biblioteca Real e escolas de medicina. Essa inversão de papéis era inédita. A colônia se tornava mais importante e desenvolvida que a própria metrópole, devastada pela guerra. O ápice dessa transformação veio em 1815, quando D. João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Simbolicamente, era um passo gigantesco. O Brasil deixava de ser colônia para se tornar, em teoria, uma parte igualitária do mesmo reino. Mas a prática era diferente. O poder continuava concentrado nas mãos dos portugueses da corte. E o imenso custo para sustentar o luxo e a administração no Rio gerava ressentimento nas outras províncias, sendo uma das causas da Revolução Pernambucana de 1817. É nesse caldeirão de modernização, orgulho e ressentimento que a maçonaria encontra um novo fôlego. As lojas, que antes eram focos de conspiração radical, agora se tornam também espaços de debate político para a elite. Elas se perguntavam: se somos um Reino Unido, por que ainda somos governados por portugueses? A maçonaria funcionava como uma espécie de parlamento não oficial, onde se podia discutir um projeto de Brasil. A contradição central daquele período era gritante. O Brasil se sentia cada vez mais como uma nação, mas politicamente continuava amarrado. A escravidão, base de toda essa estrutura, era outra contradição que poucos ousavam enfrentar. A tensão entre o que o Brasil era e o que ele poderia ser estava chegando ao limite. No centro da tempestade que se formava, um homem, um intelectual com visão de estadista e a mais alta patente maçônica, preparava-se para tomar as rédeas.
do destino. Seu nome era José Bonifácio, a ascensão de José Bonifácio, o patriarca e o grão-mestre. Se a independência do Brasil fosse uma peça de teatro, o palco estaria montado, a tensão no ar, mas ainda faltava o diretor. Esse papel estava reservado para um homem cuja mente era tão vasta quanto o país que ele ajudaria a criar. José Bonifácio de Andrada e Silva. Mais do que um mero político, Bonifácio foi um cientista de renome internacional, um pensador estratégico e, crucialmente, o grão-mestre. Do Grande Oriente do Brasil, ele foi a ponte entre a força intelectual da maçonaria e a força política da monarquia, e por isso ficou conhecido como o Patriarca da Independência. Nascido em Santos em 1763, Bonifácio pertencia a uma geração que via o conhecimento como a maior das virtudes. Enviado para estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, tornou-se um mineralogista e naturalista de fama europeia. Por 10 anos, viajou pelo continente, convivendo com os maiores intelectuais da sua época. Ele viu de perto a efervescência do iluminismo e a fúria da Revolução Francesa. Essa experiência cosmopolita lhe deu uma perspectiva única. Ele entendia o mundo, a ciência e a política de uma forma que poucos no Brasil podiam. Foi durante esses anos na Europa que ele teve seu primeiro contato com a maçonaria. Ele viu nela não uma sociedade de conspiradores, mas uma fraternidade de homens, dedicados ao progresso, à ciência e à construção de uma sociedade mais justa e racional. Os ideais maçônicos se alinhavam perfeitamente com sua visão de mundo. Quando retornou ao Brasil, em 1819, após quase 30 anos fora, encontrou um país que mal reconhecia. Foi nomeado ministro de Dom Pedro, e o jovem príncipe, impulsivo e inexperiente, encontrou em Bonifácio o mentor que precisava. Um homem mais velho, sábio, com uma visão clara para o país. Mas foi dentro da maçonaria que sua liderança se consolidou. Em 1822, em meio à crise política com Portugal, foi fundado o Grande Oriente do Brasil, GOB, e José Bonifácio foi eleito seu primeiro grão-mestre. Esse não era um título honorário, era o comando da mais influente e organizada rede política do país. Como grão-mestre, ele tinha o poder de unificar as lojas e mobilizar apoio para seu projeto de nação. E o projeto de Bonifácio era claro, mas complexo. Ele queria a independência, mas a temia. Tendo visto o terror da Revolução Francesa, Bonifácio tinha pavor do que chamava de desordem e anarquia. Ele acreditava que uma ruptura radical levaria o Brasil a uma guerra civil e à fragmentação territorial. Por isso, ele defendia uma independência moderada e conservadora. A solução para ele era manter a monarquia com Dom Pedro como imperador. A separação seria de Portugal, mas a ordem social, a hierarquia e, crucialmente, a escravidão seriam mantidas. A maçonaria sob seu comando deveria trabalhar para garantir essa transição suave, controlada pela elite. Sua relação com Dom Pedro foi a chave de tudo. Foi Bonifácio quem o aconselhou a desafiar as cortes de Lisboa e quem articulou o apoio das elites para o Dia do Fico. Ele era o cérebro por trás da coroa. Contudo, sua visão não era unânime. Dentro da própria maçonaria, correntes mais radicais, que viam a independência como uma oportunidade para mudanças mais profundas, começavam a se opor a ele. Bonifácio era o homem da ordem, mas a revolução também precisava de paixão. E essa paixão tinha nomes e projetos diferentes para o Brasil. Bonifácio queria ordem, mas a revolução pedia mais. Se a história do Patriarca da Independência te fascina, prepare-se para conhecer seus maiores rivais no próximo bloco do Entre Colunas. A batalha pela alma do novo Brasil estava apenas começando. Gonçalves Ledo e os liberais, a voz radical da maçonaria.
Enquanto José Bonifácio, o grão-mestre, planejava uma independência ordeira e monárquica nos gabinetes, outras forças, igualmente maçônicas, agitavam o país. A independência não teve um projeto único, mas sim 3 visões em disputa, personificadas por 3 gigantes: Bonifácio, Gonçalves Ledo e Cipriano Barata. No Rio de Janeiro, a oposição a Bonifácio era liderada por Joaquim Gonçalves Ledo. Se Bonifácio era a razão, Ledo era a paixão. Advogado, jornalista e um orador magnético, ele acreditava que a independência não deveria ser um mero acordo de elites, mas a chance de refundar o Brasil sobre bases liberais. Uma Constituição forte e a soberania emanando do povo, não do príncipe. Dentro do Grande Oriente, onde era o primeiro vigilante, Ledo travava batalhas, verbais com Bonifácio, defendendo a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte para limitar o poder do futuro monarca. Mas o radicalismo não se limitava à capital. Se Ledo era o tribuno do Rio, o Nordeste tinha sua própria chama incandescente, Cipriano Barata. O médico e jornalista, veterano da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana, representava a visão mais radical de todas. Para Barata, a independência só faria sentido se quebrasse o poder central, fosse ele de Lisboa ou do Rio. Ele sonhava com uma república federativa, onde as províncias teriam autonomia real. Sua atuação incessante por meio da imprensa e da política mostrava que havia um terceiro projeto para o Brasil. Nem a monarquia conservadora de Bonifácio, nem a liberal centralizadora de Ledo, mas uma pátria descentralizada e popular. O confronto entre essas visões transbordou dos templos para a esfera pública. Ledo e seus aliados usavam jornais como o Revérbero Constitucional Fluminense para criticar o que consideravam o autoritarismo de Bonifácio Barata, de sua base no Nordeste, fazia o mesmo com ainda mais veemência. Bonifácio, por sua vez, via os radicais como demagogos perigosos que poderiam mergulhar o país no caos. Apesar das visões opostas, foi a pressão dos radicais que muitas vezes forçou de Pedro a agir. Bonifácio articulou a elite, mas foram homens como Ledo e Barata que deram voz às ruas e às províncias. Eles criaram um senso de urgência, deixando claro para de Pedro que o tempo para hesitação havia acabado. Ou ele liderava a ruptura, ou a ruptura aconteceria sem ele, e talvez contra ele. Era a prudência de Bonifácio contra a ousadia de Ledo e Barata, a mente contra o coração. Todas as forças foram indispensáveis. A moderação de Bonifácio garantiu a unidade, enquanto o radicalismo garantiu que o movimento não morresse na praia. A prova de fogo dessa dinâmica complexa viria no dia do fico. Deixe sua opinião nos comentários. De que lado você estaria? Na ordem de Bonifácio, no liberalismo de Ledo ou na Revolução Federalista de Barata? Vamos debater no Entre Colunas, o dia do fico e a força dos maçons na decisão de Dom Pedro. O ano de 1822 mal havia começado e uma tempestade política se formava sobre o Rio de Janeiro de Lisboa. Chegavam decretos cada vez mais autoritários das cortes portuguesas. A elite política de Portugal, sentindo que o Brasil escapava por entre seus dedos, decidiu dar um cheque-mate. Ordenaram o retorno imediato do príncipe regente de Pedro. A ordem era clara: desmantelar o governo no Rio e rebaixar o Brasil, na prática, à sua antiga condição de colônia. Para os brasileiros, essa era uma declaração de guerra. Entregar o príncipe era entregar a própria alma. A notícia caiu como uma bomba. O que fazer? Obedecer significaria o fim do sonho de autonomia. Desobedecer significaria o confronto direto. De Pedro, um jovem de apenas 23 anos, estava no centro desse furacão, dividido entre a lealdade ao seu pai e a crescente conexão que sentia com o Brasil. Foi
Nesse momento de hesitação que a maçonaria, em suas duas vertentes, agiu de forma decisiva. José Bonifácio, o estrategista, começou a articular o apoio das províncias mais poderosas, São Paulo e Minas Gerais. Ele sabia que Dom Pedro precisava de garantias de que não estaria sozinho se desafiasse as cortes. Mas a articulação política nos bastidores não era suficiente. Era preciso mostrar a força do povo. E foi aí que Gonçalves Ledo e seus liberais radicais entraram em cena. Eles transformaram a crise política em uma causa popular. Usando as lojas maçônicas como centros de organização, eles redigiram uma petição, um abaixo-assinado monumental, com mais de 8.000 assinaturas, que seria a voz do povo do Rio de Janeiro. O dia decisivo foi 9 de janeiro de 1822. Uma multidão se reuniu no Paço Imperial. Uma comissão liderada por um proeminente maçom entregou a petição a Dom Pedro. A pressão era imensa. A multidão do lado de fora gritava: Dom Pedro, percebendo que aquele era o momento em que a história o convocava. Foi até a sacada do palácio. Sua resposta entraria para sempre nos anais do Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. A explosão de alegria foi imediata. O fico foi muito mais que uma frase. Foi o primeiro grito de independência do Brasil. Foi o momento em que Dom Pedro rompeu o cordão umbilical com Portugal e atrelou seu destino ao do povo brasileiro. Ele deixou de ser o príncipe de Portugal no Brasil para se tornar o defensor do Brasil contra Portugal. A maçonaria foi a grande arquiteta desse dia. Bonifácio construiu o alicerce político e Ledo construiu a manifestação popular. Juntos, eles criaram um cenário em que Dom Pedro não tinha outra escolha a não ser ficar. A decisão pode ter sido dele, mas o roteiro foi escrito nos templos maçônicos. O fico demonstrou que a maçonaria não era apenas um clube de debates, mas uma força política capaz de mobilizar a sociedade e influenciar diretamente o curso da história. O ato de coragem de Dom Pedro, no entanto, só aumentou a fúria das cortes em Lisboa. A guerra de palavras logo se transformaria em uma guerra de fato. O fico foi a decisão de lutar, mas a independência ainda precisava ser declarada formalmente. E essa declaração, mais uma vez, seria feita primeiro não em um palácio, mas no sigilo de um templo maçônico. Você acredita que Dom Pedro teria tomado a mesma decisão sem a pressão da maçonaria e do povo? Escreva sua opinião nos comentários e inscreva-se no Entre Colunas para acompanhar o próximo capítulo dessa história. 20 de agosto de 1822. Sessão maçônica pela independência. Meses se passaram desde o dia do fico. A tensão entre Brasil e Portugal só crescia. De Lisboa, chegavam notícias de que tropas estavam sendo preparadas para forçar a submissão do Brasil. No Rio de Janeiro, o clima era de conspiração e urgência. Dom Pedro era o líder da resistência, mas a palavra independência ainda era um tabu. Falar abertamente em separação era traição, um crime punido, com a morte. Era preciso um lugar seguro, um espaço de confiança absoluta para que essa palavra pudesse finalmente ser gritada. E esse lugar foi, mais uma vez, o Grande Oriente do Brasil. A noite de 20 de agosto de 1822 é um dos momentos mais cruciais e menos conhecidos da nossa história. Naquele dia, o Grande Oriente realizou uma sessão extraordinária. O ambiente no templo era elétrico. Sob a presidência de Gonçalves Ledo, o primeiro vigilante, os maçons mais influentes do Rio de Janeiro se reuniram. José Bonifácio, o grão-mestre, estava em uma viagem política, mas seus representantes estavam presentes. A ausência do moderado Bonifácio, no entanto, deixou o caminho livre para a voz radical de Ledo. A sessão não foi para discutir filosofia, foi um conselho de guerra.
As notícias de Portugal eram alarmantes. As cortes haviam declarado o governo de D. Pedro ilegal e seus ministros traidores. A hora da diplomacia havia acabado. Era preciso agir, e agir rápido. Foi então que Gonçalves Ledo, com sua oratória inflamada, subiu à tribuna. Imagine a cena. À luz de velas, cercado por símbolos de construção e sabedoria, Ledo fez o discurso que mudaria o destino do Brasil. Ele argumentou que não havia mais caminho de volta. Qualquer tentativa de reconciliação era uma ilusão. Permanecer ligado a Portugal significaria a escravidão política. A única saída honrosa, a única opção para um povo que desejava ser livre, era a independência total e imediata. Pela primeira vez, em uma assembleia de homens com poder real, a proposta foi colocada em votação. A proclamação da independência do Brasil, já ou mais tardar em setembro. As palavras ecoaram no silêncio do templo. Aquilo era um ato de extrema coragem. Todos ali sabiam que, se o plano falhasse, suas cabeças estariam em jogo. Mas o juramento de fraternidade que os unia era mais forte que o medo. O discurso de Ledo foi tão convincente que a proposta foi aprovada por aclamação. Naquela noite, a maçonaria não apenas apoiou a independência, ela a exigiu. A decisão tomada ali se transformou em uma representação formal, um documento que seria enviado a D. Pedro. A mensagem era inequívoca. O Brasil, representado pela elite política reunida no Grande Oriente, já se considerava independente. Cabia a ele, o príncipe, ser o porta-voz dessa decisão. D. Pedro, que também já havia sido iniciado na maçonaria, entendia perfeitamente o peso daquela deliberação. Não era um pedido, era um ultimato. A maçonaria, que o havia apoiado no fico, agora o empurrava. Para o passo final ele estava cavalgando um tigre e não podia mais descer. A sessão de 20 de agosto foi o ponto de não retorno. Foi o momento em que o projeto de independência deixou de ser um ideal e se tornou um plano de ação concreto, com data marcada. Menos de 3 semanas depois, em 7 de setembro, às margens do riacho Ipiranga, D. Pedro receberia as últimas notícias de Lisboa e a carta com as deliberações do Grande Oriente. O famoso grito não foi um ato de improviso. Foi a culminação de um processo meticulosamente construído, cuja decisão final havia sido tomada à luz de velas, em um templo maçônico no Rio de Janeiro. Se você se arrepiou com a coragem desses homens que ousaram declarar a independência antes mesmo do príncipe, curta este vídeo e compartilhe. Mas para que essa decisão tivesse força, era preciso uma instituição sólida por trás. E assim, o Grande Oriente do Brasil se consolidou como o poder por trás do trono. Fundação do Grande Oriente do Brasil. Estrutura e poder. Político. Para entender como um grupo de homens pôde tomar uma decisão tão audaciosa quanto a de proclamar a independência, é preciso entender a instituição que lhes dava poder e cobertura. O Grande Oriente do Brasil, GOB. Sua fundação, em 17 de junho de 1822, não foi um mero ato administrativo para organizar lojas maçônicas. Foi a criação de um verdadeiro governo sombra, um quartel-general para a revolução que se desenrolava. Em um país sem partidos políticos, o GOB se tornou a primeira grande articulação política de âmbito nacional. Antes de 1822, as lojas maçônicas no Brasil operavam de forma descentralizada. A crise com Portugal tornou a unificação uma necessidade urgente. Era preciso criar uma estrutura que pudesse falar em nome de todos os maçons, coordenar ações e apresentar uma frente unida para pressionar o príncipe D. Pedro. A fundação do GOB foi o resultado de um esforço conjunto das principais lideranças maçônicas do Rio, incluindo, claro, José Bonifácio e Gonçalves Ledo. A ideia
era criar uma potência maçônica brasileira, independente das obediências europeias. Era uma declaração de independência maçônica que precedeu e preparou a independência política. A estrutura do GOB foi pensada para ser um espelho de um governo. O cargo máximo era o de grão-mestre, uma espécie de presidente. Abaixo dele havia cargos como o de primeiro e segundo vigilantes e um conselho. Essa organização transformou a maçonaria de uma rede de intelectuais em uma máquina política formidável. A eleição de José Bonifácio como primeiro grão-mestre consolidou seu poder como o principal arquiteto da independência. No entanto, a eleição de Gonçalves Ledo para o influente cargo de primeiro vigilante garantiu que a voz radical continuasse a ser ouvida no centro do poder. O GOB não era, portanto, um bloco monolítico. Era uma arena política vibrante, onde os diferentes futuros do Brasil eram debatidos e disputados ferozmente. A importância do GOB foi imediatamente reconhecida por D. Pedro. Ele mesmo foi iniciado na maçonaria em agosto de 1822, adotando o nome simbólico de Guatimozin, em homenagem ao último imperador azteca, um símbolo de resistência. Pouco tempo depois, ele foi aclamado grão-mestre em uma manobra política que o colocava no comando da mais poderosa organização do país, ao mesmo tempo que o comprometia com a causa dela. Foi essa instituição, o GOB, que deu legitimidade à sessão de 20 de agosto. A decisão pela independência não foi tomada por um grupo aleatório de conspiradores, mas pela Assembleia da principal organização política do Brasil naquele momento. Foi o GOB que enviou mensageiros para as outras províncias e deu a D. Pedro a certeza de que, ao proclamar a independência, ele não estaria sozinho. A fundação do Grande Oriente do Brasil foi o momento em que a maçonaria brasileira assumiu sua vocação política de forma explícita e organizada. Ela se tornou a estrutura que permitiu que um movimento de ideias se transformasse em um Estado soberano. Mas o que aconteceu com essa imensa influência depois do Grito do Ipiranga? A jornada pela construção do Brasil estava apenas começando. Se você não conhecia o papel crucial do Grande Oriente do Brasil, inscreva-se no Entre Colunas para descobrir o legado duradouro que a maçonaria deixou na construção da nossa nação, o legado da maçonaria e os desafios da nação. O Grito do Ipiranga não foi o fim da história, foi o começo. Proclamar a independência era o passo mais fácil. O desafio real era construir uma nação soberana, e a maçonaria continuou a exercer uma influência profunda nos conflitos e debates do Brasil Império. O primeiro grande palco de atuação foi a Assembleia Constituinte de 1823. Muitos deputados eram maçons. E os ideais de liberdade e separação de poderes estavam no centro do debate. A Constituinte acabou dissolvida por D. Pedro I, que a considerou liberal demais, mas o projeto revelou o DNA maçônico da primeira geração de políticos brasileiros. A soberania da nova nação, no entanto, foi logo posta à prova. No cenário internacional, os Estados Unidos, alinhados à doutrina Monroe, foram a primeira grande potência a reconhecer a independência em 1824. Mas o reconhecimento da Inglaterra, crucial para a aceitação global, veio com uma cruzeta, uma cruz pesada para o Brasil carregar primeiro. Em 1825, o Brasil foi forçado a comprar sua própria independência, pagando a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras, começando sua vida já com uma dívida externa gigantesca. Pior ainda foi o Tratado de 1827, que renovou privilégios comerciais desastrosos para os britânicos, com tarifas de importação fixadas em apenas 15%. A indústria nacional nascente foi asfixiada, e o Brasil se viu preso a uma nova dependência econômica. A independência política não significou soberania econômica. Foi nesse cenário de soberania questionada
que a voz de Cipriano Barata se tornou ainda mais crucial. Após a independência, ele se transformou no maior publicista da oposição ao autoritarismo de D. Pedro I. Por meio de seu jornal Sentinela da Liberdade, ele se tornou um agitador incansável, disputando os próprios significados do que era ser independente. Preso diversas vezes, ele continuava a escrever do cárcere, tornando-se um símbolo da liberdade de imprensa. Sua luta inspirou diretamente a Confederação do Equador em 1824, uma revolta republicana no Nordeste que mostrou que o Brasil de 1822 ainda não era um consenso. Ao longo do Império, a maçonaria esteve no epicentro de outras grandes crises. No debate da abolição da escravidão, a ordem viveu sua maior contradição. Embora muitos maçons fossem escravocratas, foi também de dentro da maçonaria que surgiram vozes abolicionistas poderosas, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, que usaram a retórica da fraternidade maçônica para expor a hipocrisia da sociedade. Quando o Império ruiu, na proclamação da República em 1889, a maçonaria estava novamente no centro da mudança. Muitos militares do movimento, incluindo o Marechal Deodoro da Fonseca, eram maçons. A maçonaria, que ajudou a fundar o Império, também ajudou a derrubá-lo, mostrando sua permanente vocação para a transformação política. O legado da maçonaria, portanto, é imenso. Ela foi a primeira escola de política para a elite brasileira e forneceu a rede de confiança que permitiu a articulação da independência. Deu ao Brasil muitos de seus principais líderes, dos moderados aos radicais, e, mais importante, manteve vivos, ao longo de um século de muitas turbulências, os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, de guildas de pedreiros medievais a arquitetos de uma nação. A história da maçonaria e do Brasil estão entrelaçadas de forma inseparável. Mesmo hoje, seu legado permanece nos valores que ajudaram a moldar o país que somos. Depois de toda essa jornada, a pergunta final é sua. Qual você acredita que foi o maior legado da maçonaria para o Brasil? Deixe sua reflexão final nos comentários. Inscreva-se no Entre Colunas e compartilhe este documentário para que mais pessoas conheçam os bastidores da nossa história.